Olá! Hoje no quadro Rico com Camila nós temos uma convidada super especial para falar sobre os sabotadores da mente. Como que você pode se livrar disso para prosperar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E é claro, quem vai estar junto comigo aqui no quadro hoje é Val Fernandes, pós-graduada em Psicologia Positiva. Boa tarde, Val, seja bem-vinda ao quadro Rico com Camila. Boa tarde, Camila. Muito prazer estar aqui. Espero contribuir com esse tema que é bastante interessante, especialmente nas questões da prosperidade, da riqueza e tudo mais. Exatamente. E a pergunta que não quer calar é: por que algumas pessoas crescem, enriquecem? Por que algumas pessoas têm negócios prósperos, produtivos, lucrativos e outras não têm? Essa foi a pergunta que o psicólogo norte-americano Shihar Shamini fez a si mesmo, depois de uma experiência pessoal, onde ele se sentia um fracasso, uma autoestima baixíssima. Ele começou a fazer essa pergunta para si: por quê? Por que algumas pessoas prosperam? Por que algumas pessoas têm facilidade para ganhar dinheiro? Por que algumas pessoas têm facilidade para se relacionar, para viver uma vida boa, enquanto outras não? Então, essa pergunta que ele fez. E ele passou 40 anos debruçado sobre esse tema. Conversando com CEOs de empresas, com líderes, e ele queria entender isso. E ele achou uma forma de fazer um mapeamento. Então, ele descobriu, ao longo desse processo, que havia esse modelo de mente que era sabotadora. E ele descobriu, inclusive, que haviam 10 sabotadores, né? Miséria pouca é bobagem. Sim. Então não era só 1, nem 3, nem 4, eram 10. E a pergunta é, se eu tenho, a pergunta não é se eu tenho ou se você tem. A pergunta é, qual deles nós temos? Sim. Olha que interessante. E aí ele se debruçou sobre isso. E o interessante é que ele descobriu 2 modos da mente. Um modo crítico, que se sabota o tempo todo, e um modo sábio, que ele chamou de modo sábio, que é o modo cheio de recursos. A gente vai falar dos recursos um pouco mais adiante. E é muito importante a gente estar falando sobre tudo isso que sabota a nossa mente, porque eu trabalho com as mentorias empresariais e nas minhas mentorias, quando eu vou, os empresários, eles sabem o que precisa ser feito, mas por que não faz? Né? Todo mundo sabe que precisa distribuir, fazer separação do dinheiro da pessoa física, da jurídica, separar o dinheiro do sócio, tudo sabe. Mas por que a mente sabota o empresário, sabota as pessoas para não fazerem? Né? Então, olha o quanto é interessante esse tema. As pessoas elas precisam entender que é ação, né? Não é só saber, mas precisa agir, precisa fazer essa roda girar. Né? E identificar também o que sabota, né? Porque se a gente não sabe o que nos sabota, como que a gente vai lidar com essa emoção ou com essa situação, né, Val? Exatamente. Nesse caso, tem um sabotador específico atuando. Então, quando o empresário sabe o que tem que ser feito e ele vive em fuga daquilo que precisa ser feito, ele está usando um sabotador chamado esquivo. Olha. Esquivo é fugir daquilo. Empresário, você se esquiva? Isso. Agora pronto, né, Camila? Pegou a chave. Então, assim, é o esquivo. Esse sabotador chama esquivo. O que é o esquivo? Esquivo é uma condição psicológica, psíquica, de fuga o tempo todo. Então, fica o tempo todo fugindo daquilo que precisa ser feito. E qual é a dor? Porque, assim, a gente precisa entender que por trás de cada sabotador existe uma dor. E essa dor, ela foi originada lá na infância. Então, por exemplo, o esquivo, esse adulto que vive fugindo da vida, é uma criança que fugiu da vida por autopreservação. Então, eu não quero nada que é difícil, eu não quero me arriscar, eu não quero me expor, eu quero ter uma vida confortável, eu quero ficar bem. Resumindo, eu não quero sofrer, eu não quero confrontar, eu não quero ir para o confronto da vida. E depois da vida adulta, então isso no primeiro momento, ótimo, preservou aquela criança, a criança brincava, ela fazia o que ela queria, mas e depois, na vida adulta? Sim. Como fazer? Sim. Né? Então, aí esse sabotador, ele passa a atuar de uma forma muito negativa e esse sucesso não vem, porque se eu não faço o que tem que ser feito, como que o sucesso virá? Exato. Não é? Então, esse aqui é o sabotador esquivo. E como que a gente identifica esses sabotadores aí? Qual que é a melhor forma de identificar, né? Pra gente ajudar aí as pessoas que estão nos assistindo aqui no quadro Rico com Camila, a fazer essa identificação e conseguir conduzir a vida delas de uma forma mais leve e mais próspera. Isso.
O primeiro ponto, Camila, em qualquer processo de autoconhecimento é a consciência. Então, em algum momento, a pessoa que é esquiva, que se esquiva o tempo todo da vida, da responsabilidade, do que tem que ser feito, ela precisa tomar consciência disso. Ela precisa dar um clique lá na mente e ela falar assim para ela mesma: epa, até quando? Né? Até quando eu vou continuar nesse comportamento? Isso aqui já é um grande passo. Por quê? A partir do momento que eu tenho consciência, eu consigo mudar. Eu não consigo mudar nada que está inconsciente. Porque tem gente que não sabe. Ela é assim, mas ela não sabe que é assim. Então, o primeiro ponto, eu diria assim, o mais importante é consciência. Eu sou assim. Exato. Trazer, né, para consciência e querer ser diferente, né? E querer ser diferente, exatamente. Querer ser diferente, porque às vezes ele até sabe, né? Eu vejo que quando existem as consultorias, eles sabem, eles já estão contratando porque eles sabem que precisa de alguém para fazer a orientação, para organizar. Só que por que eles não reagem a isso, né? Por que eles não tomam uma atitude em relação ao próprio comportamento, né? E acho que sai da zona de conforto também, né? Dói um pouco. Ah, com certeza. Na verdade, sabe, mas não conscientemente. Entende? Eles inconscientemente, tá no inconsciente ainda. É um comportamento inconsciente. Entendi. Muitas das vezes, os empresários, eles ficam lutando e se perguntando: onde eu tô errando? Por que as coisas não acontecem? Por que a minha empresa não prospera? Por que eu sempre ajo dessa forma? E é um comportamento, veja, eu tô vendo o que tá acontecendo, tá claro para mim o comportamento, mas é inconsciente para mim o que está por trás do comportamento. Legal. Que é o meu instinto de sobrevivência, de autopreservação. E por isso, fuga. Existem pelo menos 3, se a gente falar de dinheiro, por exemplo, né? Existem pelo menos 3 sabotadores que são os mais perigosos, né? Dos 10, eu elenquei 3, né? Então, o esquivo é um, porque é a fuga, a pessoa está o tempo todo fugindo. O vitimismo é outro. Olha que interessante, né? Porque é jogar a culpa no outro. Isso é vitimismo. Então, toda vez que eu culpo alguém, eu estou me vitimizando. Eu estou terceirizando aquilo e eu estou dizendo para mim mesma: não é culpa, não é minha responsabilidade, não é culpa minha. E aí, o que acontece? Diante do vitimismo, eu não tenho ação. Né? Eu não consigo mudar, eu só consigo mudar aquilo que eu assumo como autorresponsabilidade. Então, o vitimismo é um sabotador importante. E, por incrível que pareça, um outro sabotador que eu diria que tão importante quanto é o controlador. E que parece, inicialmente, que é algo muito bom. Então, você vê um empresário muito controlador, que quer controlar tudo, parece que tá ótimo, que essa pessoa tá super realizada e que ela tá prosperando e tudo mais. Porém, o dia que essa pessoa não estiver na empresa, o negócio dela morre. Porque tudo está na mão dela, não é? E não menos importante, eu ainda tenho um outro que eu elenquei aqui, vamos falar dele também, que é importante, né? Claro. O insistente. O que é o insistente? O insistente é aquele que é o perfeccionismo. É aquela conduta de perfeccionismo o tempo todo. Tem um chamado prestativo. Prestativo, eu já sei qual que é esse. Esse é uma desgraça. Tá disponível para todo mundo. Tá disponível para todo mundo, fala sim para tudo e nunca fala sim para coisa importante, porque não se prioriza, não tem prioridade no negócio e aí ele se perde dentro do próprio negócio, né? Fala sim para coisa que precisa falar não, então o prestativo é o bonzinho. Sim. É a pessoa boazinha. É muito ruim. E isso eu encontro muito, né, nas mentorias, que esses 5 que você falou, sabe? Esses 5 aí. O prestativo tem muito mesmo. Tem aquele que tá ali com um monte de tarefas e coisas para fazer, mas o amigo ligou porque precisa, ele larga tudo e vai lá socorrer. Gente, não quer dizer que você não possa ajudar as pessoas, mas quer dizer que você tem que ter prioridade. Quer dizer que você precisa focar, ter disciplina. E quando a sua parte estiver feita, aí você vai ajudar o outro, né, Val? É mais ou menos assim, né? Porque tem pessoas que largam o mundo, não, me chamou, tô indo, né? Exatamente. E aí coloca em risco a si mesmo. Coloca em risco a si mesmo, coloca em risco a vida pessoal, coloca em risco os negócios, coloca em risco o futuro. Exatamente. Né? Você quer deixar aí alguma dica, algum recado para as pessoas, elas transformarem esses sabotadores da mente? Também se você quiser falar do livro aí, deixar para eles lerem com mais intensidade, saber mais do assunto, Val? Ok, super indico esse livro aqui, do professor Shihard Chamini. Esse é um clássico, né, para falar de sabotadores. Eu acho que ele é o melhor que eu conheço hoje.
E como dica, para finalizar, eu diria assim, né, que a pessoa que identifica que tem sabotadores, o primeiro ponto é tomar consciência. Eu sou assim, eu tenho esse desafio, eu tenho essa dificuldade. E se não dá conta de lidar com isso, precisa de ajuda. Porque às vezes a gente não dá conta de tudo, né? A gente precisa de suporte, às vezes, em algumas áreas. Não é isso. Val, se você quiser deixar aí o seu Instagram para o pessoal, para eles te seguirem nas redes sociais, saber mais sobre o assunto, pode ficar à vontade. Quero sim, Camila. O meu Instagram é Val Fernandes. Eu sou psicanalista clínica e tenho consultório aqui em Cuiabá, então é isso. Até mais. Até mais.